O dia foi marcado por mais uma etapa da operação que investiga as fraudes no INSS com possível envolvimento de um senador. De volta para Brasília, agora chegando por aqui, repórter Janaína Camelo, como é que foi a operação que chamou, claro, a atenção de todos nesta quinta-feira. Boa noite, bem-vinda. Pois é, Tiago, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo. Foram ao todo 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva em 6 estados e também aqui no Distrito Federal. É uma investigação, uma operação que foi deflagrada, autorizada pelo ministro André Mendonça, aqui do Supremo Tribunal Federal, Tiago, porque é uma investigação que envolve autoridades com foro privilegiado, né? Então, uma investigação que está no âmbito aqui do STF. E o destaque foi, obviamente, com relação a um possível envolvimento do senador Everton Rocha, do PDT, vice-líder de governo no Senado. Ele foi alvo de busca e apreensão, viu? De mandado de busca e apreensão na residência dele, tanto aqui em Brasília como também no Maranhão. Inclusive, na residência dele aqui em Brasília foi apreendido um carro de luxo. A Polícia Federal definiu ali o Everton Rocha como um possível sócio oculto no esquema de desvio de dinheiro do INSS, viu? Dizendo que ele é suspeito de ter feito negócios com alvos investigados no esquema de desvio de dinheiro. Uma das prisões, Tiago, foi contra Romeu Carvalho Antunes. Ele é filho de Carlos Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS. Outra prisão, no caso ali uma prisão domiciliar do Adroaldo Portal. Ele até então, até amanhã, até antes dessa operação ser deflagrada, ele era o número 2 do Ministério da Previdência. O secretário executivo, logo depois dessa operação vir à tona, ele foi exonerado pelo ministro da Previdência. Aliás, ele também já trabalhou no gabinete do senador Everton Rocha, tá? Também foi alvo de busca e apreensão, foi o advogado Eric Fidelis, que ele é filho do ex-diretor do INSS, André Fidelis. O senador Everton Rocha, ele divulgou uma nota à imprensa dizendo o seguinte, que relações profissionais de terceiros não podem ser usadas para imputar a ele responsabilidades em fatos concretos. No total, Tiago, qual foi ali o balanço dessa operação? Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos 248 itens, 35 veículos, apreendidos em valores 136 milhões 354 mil reais, não, 136 mil reais, desculpa, em espécie, e em valor estimado de apreensões, 12 milhões, quase 13 milhões de reais, e valor estimado em veículos, 11 milhões 700 mil reais. Esse foi o balanço total aí dessa operação que foi deflagrada hoje, mais uma fase da operação sem desconto. Tiago. E Janaína, só mais uma informação. A polícia localizou em uma planilha o registro de repasses de 50 mil reais do Careca do INSS para Adroaldo Portal, que você já citou aí, ex-número 2 do Ministério da Previdência. Ou seja, tem essa informação, tem esse documento, essa comprovação. Pois é, porque foram várias planilhas que foram identificadas, encontradas durante a investigação na posse, né, do Careca do INSS, e uma dessas planilhas, todas estão ali em um disco rígido que foi apreendido ainda em abril, tá? E uma dessas planilhas tem uma identificação exata ali do pagamento de 50 mil reais, numa descrição, segundo ali essa planilha, o beneficiário seria exatamente assim que está descrito, Tiago, abre aspas, ADRO, ADRO, fecha aspas. E aí a Polícia Federal, pensou em se tratar ali de Adroaldo, né? Até então o número 2 ali no Ministério da Previdência. E segundo ali a investigação também, que consta no relatório da Polícia Federal, ele fez uma alta movimentação na conta bancária, altos valores, num total de 250 mil reais. É o que foi identificado ali no relatório da Polícia Federal com relação a uma dessas planilhas que foi identificada, que foi encontrada junto com o Careca do INSS. Tiago. Então, uma nova operação da Polícia Federal mirando as fraudes do INSS. Daqui a pouquinho, Janaína, deixa eu girar os nossos comentaristas mais uma vez. Começo por você agora, Dora Kramer. O Everton Rocha, relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo. Veja só, como é que será que fica isso agora, hein, Dora? Menino, um efeito dominó. Você viu, lembra, lá em abril, quando estourou
o escândalo, o esforço do governo Lula era jogar essa conta no colo do governo Bolsonaro, porque também no governo Bolsonaro a fraude veio desde lá de 2016, a fraude continuou. Só que no governo Lula ela aumentou. E agora, 8 meses depois, qual é o balanço que a gente tem? Assim, por cima, né? Já caiu um ministro, caiu um presidente do INSS, caiu agora o secretário executivo do Ministério e a coisa chega no coração da política quando se descobre o envolvimento do senador o Everton Rocha, que é vice-líder do governo no Senado e relator da indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E ele também é relator daquele projeto que modifica, moderniza, atualiza a lei do impeachment. Quer dizer, é uma pessoa importante ali, né? Então, quando eu digo que é um efeito dominó, é porque são quedas em série que complicam demais a vida do governo Lula e a gente não sabe o que vem pela frente ainda, porque o que tem quando aparece um senador dessa categoria, eu digo dessa importância, né? Não é o que a gente chama de baixo clero, ou, aliás, no Senado não tem baixo clero, né? Mas é um senador de destaque, um senador governista do PDT, não vamos esquecer que PDT é o partido presidido pelo ministro que caiu lá atrás, lá quando começou o Carlos Lupe. Ele é do PDT, o mesmo partido aliado com o governo. Então, está muito difícil o governo se descolar dessa história e está ficando cada vez pior. Por quê? O presidente Lula também, nessa entrevista que ele deu hoje, foi perguntado sobre esse assunto e ele lembrou, como sempre, que foi o governo Lula que que revelou a existência dessas fraudes, né? Só que tudo bem, fez isso. O problema é que não impediu que os operadores e o esquema continuassem funcionando. Denise. Como a Dora colocou, Tiago, tem esse efeito dominó que eu acho que pode ir mais longe ainda, porque o ministro André Mendonça do STF já ressaltou, inclusive, a possibilidade deles tentarem replicar esse mesmo tipo de operação de desvio de recursos na Caixa Econômica Federal. Então, em outros tipos de operações e envolvendo políticos também, não é? Políticos e próximos de políticos. Então, a gente tem o foro privilegiado, acho que muita coisa ainda pode aparecer durante essas investigações, que vão mostrando outros braços de atuação. De início, se imaginava que seriam apenas as associações, os sindicatos que estariam por trás dessa fraude, talvez em conivência com pessoas do INSS, e agora se percebe que há uma investigação muito mais ampla e novos nomes vão surgindo. Então, tomara que se chegue a um desfecho. Foram milhões de recursos desviados de aposentados, de quem recebia recursos da Previdência, que precisa desses recursos e não sabia que estava tendo aí as contas fraudadas, né? Kobayashi, quanto a gente já falou sobre esse esquema aqui na Jovem Pan, e é o que a Denise destaca, que isso vai chegando, e a Dora também citou, ao coração da política em Brasília, porque uma operação, uma fraude dessa envergadura, não acontece sozinha, né? Não, isso é um esquema muito complexo, é uma teia muito grande que envolve departamentos políticos, associações, empresários, bancos, enfim, e políticos naturalmente, né, Tiago? A questão aí é saber como é que vai ser a lisura, o comprometimento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal nas investigações oficiais, porque no Congresso, na CPMI, houve blindagem para algumas pessoas que têm ali indícios de participação. O filho do presidente, o sindicato que envolve o irmão do presidente, enfim, lá conseguiram blindar a votação e impediu que eles fossem convocados. Mas e na investigação oficial? Será que isso vai chegar também a outras pessoas importantes também? Porque o ministro André Mendonça, como relator, ele pode muito, mas não pode tudo. Ele precisa ser provocado. E provocado, no caso, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, no caso, o Procurador-Geral da República, recentemente reconduzido,
o Dr. Paulo Gonet. Então, há muita coisa para se investigar. Chegamos agora no nome do senador Everton Rocha, que terá toda a possibilidade de se defender também. Ele é presumidamente inocente, assim como qualquer outra pessoa que não tenha sido condenada, mas é uma pessoa importante e com muitos indícios contra si. Tem muito pano para rolar ainda nessa história. Lembrando, o senador não foi preso, houve até a possibilidade, mas o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, negou essa prisão. Denise. Exatamente, talvez até para evitar outros embates políticos. Agora, Tiago, eu só queria fazer uma observação em relação à forma como o INSS trata as informações. Houve desvio de recursos no caso do pagamento de aposentadorias e pensões, mas há muito tempo as pessoas questionam o fato de aposentados, antes mesmo de receber a aposentadoria, começam a receber mensagens de instituições financeiras oferecendo crédito consignado. A gente sabe que crédito consignado já foi alvo de outras operações, aparece também nessas investigações do INSS, então tem pessoas dentro do INSS que passam informações pessoais de quem vai se aposentando e a pessoa é bombardeada com essa opção de ter um empréstimo consignado. Sabemos que muita gente está em dificuldade financeira, quando consegue a aposentadoria, imagina que pode ser uma oportunidade, muitas vezes ela não tem nem condição de pegar um empréstimo e pega esse empréstimo. Então, pode ter algum esquema também de favorecimento nesse caso do repasse dessas informações que, em princípio, são sigilosas, né? A Dora citou o presidente Lula. No café da manhã, hoje, com jornalistas,